Estamos aqui no Congresso Espectro 2025, Congresso do Dr. Tiago Castro. E é muito interessante que um médico, quando ele sai da faculdade, uma matéria que não tem na faculdade da medicina, sabe qual que é? Vendas. Ele pode saber a teoria, ele sabe assuntos científicos, mas às vezes não sabe vender. Por isso que nós trouxemos aqui ao nosso Conficast João Bueno, o mais conhecido como o Bueno das Vendas, para tratar do assunto vendas. Como é importante a pessoa saber vender, e não só o vender ou oferecer um produto, mas sim também você vai abordar o assunto, né? Sobre qual que é a diferença daquele cara que tira pedido ou daquele que realmente traz uma solução. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, João. Eu que agradeço, Jaime, é um privilégio estar aqui hoje, né, tanto participando desse congresso, quanto desse podcast, que é extremamente importante para justamente a pessoa ofertar o trabalho dela, né? É verdade, exatamente. Você quanto tempo está indo nas vendas, João? Jaime, eu tô desde 2010, então 15 anos aí. 15 anos já, já é pós-graduado então. Exatamente, pós-graduado. Hoje você atua em qual área? Hoje eu atuo na área de comunicação visual, também vendo placa de premiação, né, que a gente chama de premiação, troféu e também PDV. PDV. Pretendo ano que vem lançar uma consultoria focada em vendas para comunicação visual. Compartilhando toda essa experiência que você adquiriu nesses 15 anos, né? O que é PDV? Explica melhor para nós. PDV seria ponto de venda, literalmente. Então, por exemplo, aquele balcão, normalmente quem tem uma degustação, que uma empresa do ramo alimentício ela vai colocar no mercado, aí ela usa isso daí. Ou um display, para tipo, deixar exposto, como se fosse isso daqui, né? Tem um display, vou vender um fone de ouvido, vou usar esse exemplo. Então, isso seria um PDV, um ponto de venda, justamente para ela divulgar o produto dela no ponto de venda. Entendi, porque ele pode ser hoje vendido em vários locais, né? Até pela internet, o e-commerce, o Instagram, um site, ou um PDV, que é um local, exato, local físico, um estratégico, onde a pessoa monta ali para poder divulgar o seu produto. Exatamente. Né? Isso é muito forte no ramo alimentício, né? Tem outras indústrias que também utilizam isso de PDV. Mas por que a gente bate muito na tecla da parte alimentícia? Justamente porque o mercado é difícil a pessoa ainda comprar online, né? Então, um refrigerante, ele quer ali fazer a sua ilha, né? Se propagar ali, uma bebida, exatamente, uma degustação de um novo produto. Então, a pessoa precisa sentir isso no paladar. É importante ainda essa parte do PDV. Legal, legal. E no caso, o que você fala sobre a diferença sobre uma venda consultiva ou aquele vendedor que tira pedido? Olha, a venda consultiva é justamente entender a dor do cliente, né? Eu, por exemplo, trabalho em um ramo, vou usar o ramo, a parte mais de comunicação visual. O que acontece? Às vezes a pessoa ela vem com uma demanda assim que ela não sabe explicar direito, né? E tá tudo certo, faz parte do jogo, né? Porque é algo muito técnico, então assim, cabe o vendedor explicar tipo de adesivo que vai utilizar, se ele é viável ou não, ou a letra caixa, né? Que é aquelas letras que fazem às vezes dentro de uma fachada, se vai utilizar um material que ele é mais resistente, se é uma luz, né, às vezes algum material com luz, se vai ficar em um ambiente que não vai incomodar quem está passando ali, né? Então, assim, isso é ter uma venda consultiva, né? É de fato dar uma consultoria para você fechar o pedido. É diferente daquele que é o vendedor Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu preciso, sei lá, de 10 adesivos, tá aqui, e não oferece mais nada, então sempre fica naquela coisa meio mesquinha, né? Tipo, não sai muito disso. Porque a pessoa tem que entender, né? Por exemplo, aquele adesivo vai ser colado aonde? É área interna? É área externa? Né? Qual que é? Exato. Pega sol. Exatamente. Né? Então você tem que tentar, tipo, não dá para você fazer uma venda protocolada, todo mundo a mesma venda, né? O mesmo produto, né? Não tem como. Assim, a parte de gráfica em geral, de comunicação visual, de premiação, PDV, qualquer coisa do tipo, ela é extremamente consultiva. Ela demanda uma certa expertise do vendedor, tanto do vendedor quanto da equipe, para justamente não ter um problema, né? Imagina que se eu coloco, por exemplo, um adesivo que ele cola ali na parede e dá 2, 3 dias ele sai. Né? Às vezes no meio de um evento ou no escritório de um médico, né? Tem muitos médicos que eu atendo. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, né? Um cuidado tanto no ato da venda quanto no ato da instalação. Entendi. E pode acontecer do cliente chegar lá, pede algo para você e na venda consultiva você identificar que aquilo não é o que ele está pedindo, não é o ideal para ele? Já aconteceu muito isso comigo. Recentemente aconteceu também, eu fui atender um cliente, ele queria uma iluminação, né? E aí eu falei, bom, uma sala de reunião tinha ali enfim, uma parede que ele queria colocar essa letra caixa iluminada, né?
E aí eu recomendei pra ele, eu falei, olha, é meio estranho o vendedor falar isso, né? Porque eu vou ter que diminuir um pouco a minha venda. Mas eu falei, vai sem iluminação, vai ficar mais bonito. E foi. Sem Sem iluminação, iluminação, o olha cliente só. gostou e ele falou, "Ah, realmente ficou mais bonito." Por que que eu falei isso, Jaime? Tinha uma iluminação em cima, que era a luz Entendi. Já da... era o suficiente. Já era o suficiente. Então eu falei, ele vai gastar mais. E eu acho que assim, o papel do vendedor não é vender às vezes o mais caro, é saber vender, porque esse cliente ele Sim. vai chegar e vai falar, fala com o João, porque ele já fez um negócio aqui legal, é uma É, pessoa que mostrou já honestidade, não tá querendo é isso empurrar aí. qualquer coisa. Isso conta muito, né? Porque a Uhum. pessoa vê que você não tá priorizando o cifrão. Você, na Exatamente, verdade, é a experiência do cliente, né? É ele exatamente. ser bem atendido, você entender o que ele está precisando. Sim, sim. E isso, e assim, mesmo que o vendedor tenha aquele sentimento que de repente, eu perdi uma venda, perdi Uhum. uma comissão mais gorda, mas a questão é que ele fideliza. Ele fideliza, Então, a exatamente. longo prazo, Uhum. que é o PDV que se É, diz, né? tipo uma retenção, por assim dizer. LTV, O isso. LTV, né? Que Uhum. é quando você tem Uhum. aquela recorrência, Isso. né? Isso Uhum. vai existir exatamente pelo Exatamente. seu profissionalismo Uhum. em solucionar o problema dele de uma Exato. forma mais adequada, né? Sim, e tem clientes aí que eu atendo já há mais de anos, praticamente uma década aí, eu fico assim feliz porque é justamente isso, a pessoa confia em você, ela te liga e fala, João, tô com um problema aqui. Entendi. Eu falei, vai lá, manda, vamos tentar resolver junto. A ideia é Sim. justamente essa, é ter esse laço, né? Porque hoje a venda, ela não é só também a questão consultiva, tem que ter uma relação, né? Um relacionamento. E você sabe bem Relacionamento é disso, né? importante, é Ter verdade. esse relacionamento com o cliente é importante. Então tem cliente assim que acabou virando meu amigo, né? E assim, e isso é E o que legal, é que você faz gostoso. de estratégia para se tornar amigo do seu cliente? Eu tento deixar a pessoa à vontade, sabe? Ela trazer o problema dela, fala o seu problema e eu vou tentar chegar numa solução viável, né? Sempre de forma transparente. Eu prego muito isso, é a questão da transparência, Jaime. Transparência, honestidade, Exatamente. ética. Tipo, ó, isso daqui que você tá me propondo. Eu atendo também muito arquiteto, então às vezes o arquiteto ele chega com uma coisa assim que necessariamente está muito bonito no visual, no papel, mas nem sempre vai Na ficar real é visual diferente, né? exato. Então, assim, é ter isso, tipo, ó, vamos fazer dessa forma, que eu sei que dá sua palavra assim, pode dormir tranquilo que vai ser um negócio E o que o bacana. cliente pode ter, assim, de ferramenta para ele Uhum. conseguir visualizar o final antes de contratar o inicial? Olha, essa parte de ferramenta, assim, é interessante ter um design gráfico, né? É uma situação importante. Se for um projeto que às vezes tem uma arquiteta, né, um arquiteto assinando, pedir para esse arquiteto fazer esse briefing, né, esse projeto, ele é interessante porque também facilita um pouco Vocês a têm vida. parceria para indicar esse profissional? A gente tem alguns arquitetos já de confiança, assim, que dá para indicar nesse caso Com de... certeza é garantia de que Sim, sim, vai sim. atingir as É, expectativas, né? é porque o arquiteto também, às vezes, acontece isso, às vezes ele tem um bom, como posso dizer, igual você falou do médico, né? Tem ali ó, uma boa formação, mas às vezes não consegue se vender tão bem. Então É a gente chega ali verdade. junto, faz uma parceria bacana. Legal, legal. E aí Uhum. eu fiquei sabendo que você estava fazendo mentoria lá com o G4, né? Buscando Estive, mais conhecimento. estive na G4 no mês 5, mês de maio, participei lá de um curso de vendas, que foi muito bom, abriu bastante os horizontes aí, espero continuar crescendo. E tem intenção de abrir uma mentoria? Tenho. Ano que vem eu tenho essa ideia, abrir uma mentoria, né? Já comecei a fazer um rascunho, por assim dizer, mas a Um ideia, briefing. um briefing, um projeto, a ideia é realmente ano que vem ter, principalmente voltado para essa parte de comunicação visual, que assim, a venda na parte de comunicação visual é muito carente ainda. É, Ainda entendi. carece de bons profissionais nessa parte. Você é um cara um pouco mais técnico, né? Um vendedor mais técnico. Entendo, entendo. E essa mentoria vai ser destinada a quem? Olha, a ideia é justamente para quem quer melhorar tanto quem já trabalha no ramo de comunicação visual ou de gráfico em geral, né? Ele melhorar, se profissionalizar mais, ou até mesmo um vendedor, alguém que queira abrir novos mercados. A ideia é justamente essa. É interessante. João, obrigado pelas informações. É Eu que muito agradeço. instrutiva, principalmente a gente que é uma agência de publicidade. Sim. Também trabalhamos com comunicação visual, né? Trabalhamos tanto na parte interna como externa do consultório do médico. Somos clientes do João, podemos indicar. Eu falo para você que, olha, o adesivo que o João colocou lá no escritório até hoje, o Daniel admira, né, Dani? Desde A 2021, né, tá lá olha, esse é adesivo, verdade. desde 2021, tá? Exatamente. Provando que ele aquele não comprou mais, perfurado, né? Que é por dentro, às vezes, você consegue enxergar lá fora. E foi assim, uma instalação de qualidade, não deu manutenção. Olha, perfeito, perfeito. Até que nos bastidores aqui, o nosso Designer, né? nosso designer, né, oficial tá comentando aqui, né, o quanto foi bom esse trabalho. Foi.
Nós Hã? fizemos também da Mais Retina, Mais né, retina, né, verdade. Mais aquela retina, marca, né, a Mais verdade. Retina na parede, foi com vocês também, né? Foi também aquele o luminoso, né? O O luminoso, luminoso, isso, mais exato, retina, é exato. verdade. Também, Ou sim. seja, a gente não só indica você como vendedor, tanto que Sim. você tá aqui hoje, né, Sim, como um exatamente. parceiro nosso. Sim, sim. E eu indico vocês também quando precisar de parte segura, etc. Sempre que eu atendo um médico, eu falo, ó, tem um pessoal que é nota 10 aí quando o assunto é tratar 360 a solução. É isso aí. Obrigado, Tá João, bom? pela Eu que sua agradeço, Jaime. entrevista, pelo Obrigado seu de coração, conhecimento. viu? Admiramos muito o seu trabalho Oh, eu admiro e de vocês também também. o trabalho da sua esposa, Sim. que pra gente é de coração uma das principais ali administradoras, né, da Confidecor, que é a Pamela Bueno. Isso aí. Obrigado, hein? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E assim Boa. finalizamos mais uma entrevista totalmente diferente, nada a ver com autismo, e sim com uma comunicação, como o médico pode ter uma comunicação externa ou visual, interno ou externo, com qualidade.